6h44 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia, e a gente volta a falar dos casos da área policial. Informações de um suposto assalto dentro de uma loja no Amazonas Shopping provocou um tumulto no local no início da noite de ontem. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com o Fred Rocha, que tem as informações pra gente. Fred, algumas pessoas afirmam que viram homens armados correndo dentro do shopping, né? Mas a polícia não confirmou nenhuma ocorrência nesse sentido. Pela nota emitida pela Polícia Militar, por enquanto não há qualquer relato de homens armados dentro do shopping, mas houve um tumulto muito grande porque o boato se espalhou e as pessoas ficaram assustadas. Vídeos mostram quando a praça de alimentação foi esvaziada, porque as pessoas abandonaram os lanches em cima das mesas e correram para se esconder. As lojas fecharam imediatamente por conta também da história que circulou. Inclusive, essas lojas fecharam por volta das 6h30 da tarde. E aí, depois, às 6h40, mais uma vez, elas reabriram. E mais uma vez, o boato de que os homens armados estariam dentro do shopping se espalhou. Elas fecharam novamente. Ou seja, o shopping não teve mais um funcionamento normalizado depois que isso aconteceu. As pessoas que conseguiram sair de lojas, que inclusive essas pessoas, os clientes ficaram trancados quando essas lojas fecharam, quando tiveram a oportunidade de sair, inclusive foram embora do shopping porque se sentiram inseguras para ficar ali no local. O shopping confirmou que houve uma tentativa de furto. No entanto, existe uma imagem mostrando exatamente o momento em que um homem chega ali numas atendentes de caixa, e ele aparentemente está cometendo um crime, né? A gente não tem um áudio, não tem exatamente o que ele fala, mas as funcionárias, elas parecem assustadas com a presença daquele homem, e não é muito comum que uma pessoa esteja ali naquele local onde ficam os caixas daquelas funcionárias. Bem, o que se tem confirmado, então, pelo próprio shopping, essa tentativa de furto. Quem atendeu essa ocorrência foram os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária. E aí, o que se sabe até o momento apenas é que foi registrado um boletim de ocorrência pelo shopping por conta do que aconteceu, mas de fato não se tem nada confirmado sobre algum roubo ou mesmo sobre a presença desses homens armados lá dentro do Amazonas Shopping. Adriane. Até porque o próprio shopping, para resguardar a imagem, às vezes não disponibiliza essas imagens, né? Tanto que a polícia, na nota que foi emitida, pede que o shopping colabore com a investigação, ceda as imagens, porque a vantagem do shopping em relação a outros centros comerciais é de que lá tem câmeras em todo o local, né? Ou pelo menos deveria ter. E aí dá para você ter o registro de fato do que aconteceu. Isso aconteceu ontem e acabou gerando um tumulto muito grande, né? Porque até mesmo quem não viu nada, quando vê outra pessoa correndo, gritando, ou os boatos, já fica muito assustado e não vai pagar para ver. Corre junto, né? O que a gente costuma ver em situação de tumulto, de arrastão, qualquer coisa do tipo. O shopping não se manifestou a respeito assim, do que de fato teria acontecido por lá. Não tem essa confirmação de fato de assalto, mas tem esse vídeo. E o vídeo que a gente acabou de mostrar, ele mostra exatamente o horário e também a data. Aconteceu ontem à noite dentro de uma loja de confecção. E esse homem de camisa vermelha que aparece no vídeo nesse exato momento, aparentemente rende a atendente de caixa, e aí não se sabe ali o que ele levou de fato, mas ele afasta para o outro lado, para um caixa vizinho, e acaba aí aparentemente cometendo o assalto. A gente vai continuar acompanhando essa questão para verificar de fato o que a polícia vai confirmar ao longo do dia de hoje. Afinal de contas, isso aconteceu ontem à noite. Agora, Fred, esse não foi o único problema envolvendo shoppings aqui na cidade, né? Lá no Manauara houve um princípio de incêndio, né? Adriane, olha, essas informações foram vinculadas também, mas por enquanto ainda não se tem maiores detalhes do que aconteceu lá no Shopping Manauara, inclusive porque isso também gera um tumulto muito grande. Da mesma forma do que no Amazonas Shopping. Você imagina a situação de você estar dentro de um local desse, um centro de compras super movimentado, e de repente surge um boato desse tipo,
as pessoas igualmente ficam assustadas. No entanto, não se tem informações exatamente sobre o que aconteceu, onde aconteceu. O fato é que também deve ser apurado pela administração do shopping, justamente para que situações desse tipo não voltem a acontecer, né, Adriane? Porque a gente sabe que nesses locais de grande movimentação, qualquer boato desse, seja de incêndio, seja de furto, roubo, gera um tumulto muito grande. Essas informações ainda estão sendo apuradas, viu, Adriane? E com poucas opções de lazer, como nós temos aqui em Manaus, os shoppings no fim de semana acabam sendo uma opção. Então, muitas famílias procuram esses locais a não confirmação ainda do curto, mas essa possibilidade de ter acontecido, deixa todo mundo em pânico. Porque você não consegue sair do shopping se você estiver de carro, por exemplo, e querendo levar seu veículo, tem que ir para uma fila, pagar esse estacionamento para depois conseguir sair. O estacionamento costuma ficar uma confusão em qualquer situação de tumulto, né? É mais um fato que a gente deve esclarecer ao longo do dia de hoje, o que de fato aconteceu por lá. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E um homem foi preso por estelionato após enganar mais de 40 vítimas em Manaus. Ele se passava por dono de construtora e se aproveitava do sonho da casa própria para aplicar golpes. 4 meses de investigação, o mandado de prisão de Mário foi expedido no dia 21 de março. Ele foi preso na casa de um amigo no bairro Lírio do Vale, na zona oeste da cidade. O Márcio ele vinha se escondendo da polícia, ele queria se furtar da aplicação da lei penal. E nós conseguimos, com o apoio do DRCO e com o apoio da delegacia do 20º DIP, chegar até ele e efetuar a prisão. Como foi o momento da prisão dele? Ele tentou reagir? Ele falou alguma coisa? Não, ele não esboçou reação, ele confessou os crimes e entregou a documentação dessas futuras vítimas aí que seriam lesionadas. Pelo menos 40 pessoas foram vítimas deste homem. Márcio Fontinelli, de 43 anos, se passava por dono de uma construtora. Ele oferecia vantagens em parcelamentos de casas que ficam no suposto conjunto habitacional localizado na zona norte da cidade. Ele pedia que as pessoas depositassem um valor de R$3.000 na conta dele e o restante elas poderiam parcelar esse valor. Depois que elas depositavam, então, esse dinheiro na conta de Márcio, ele começava a dar desculpas, dizendo que o local ainda estava em construção e também no trâmite de documentações. Após isso, de outubro a fevereiro deste ano, algumas vítimas começaram então a desconfiar de que aquilo ali poderia se tratar de um golpe. Os golpes começaram dessas 9 vítimas que nós tivemos conhecimento no mês de fevereiro, elas fizeram esse pagamento de entrada no final de outubro do ano de 2018. E aí ele vinha postergando, dizendo que as obras iriam terminar, que estava faltando um repasse de dinheiro, que em razão do tempo chuvoso as obras atrasavam, e ele ia postergando até trocar de telefone. Aí ele chegava assim, as vítimas, ele tinha algum local que ele ficava? A primeira vítima dele é uma senhora bastante religiosa, então ele conseguiu ter alguma proximidade, algum vínculo com essa senhora, e através dela ele chegou num grupo de pessoas de uma igreja. Foram feitas reuniões para que todos aderissem à empreitada criminosa dele, essas pessoas foram ludibriadas e acabaram caindo no golpe. A vantagem era muito tentadora, né? É o sonho da casa própria, são pessoas, né, que deixaram de tomar um pouco de cuidado para verificar a procedência da documentação e a legitimidade desse bem, e ele oferecia por R$3.000 de entrada, e o restante do pagamento seria feito em 10 anos em prestações de R$70 a R$100, usando o nome da SOAB. Ele não tem nenhum vínculo com a SOAB. Todas essas pessoas que ele confirmou terem pagado a entrada, ele ficou com esse valor. Ele passou a alegar durante o interrogatório dele que alguma parte ele entregava para uma terceira pessoa. Mas nós vamos verificar primeiro essa informação para que não seja tumultuado o nosso inquérito, né? Ele é um mentiroso quanto mais, mente sem qualquer tipo de remorso, então a gente precisa checar se de fato ele está falando a verdade ou se quer apenas, né, delegar aí um pouco da culpa dele. Márcio Fontinelli já tinha uma passagem por tráfico de drogas no ano de 2010. Agora ele vai ser indiciado por estelionato e vai ser encaminhado direto para o Centro de Detenção Provisória Masculino.
E a Secretaria de Administração Penitenciária apreendeu com visitantes que tentaram entrar nas unidades prisionais aqui da capital nesse fim de semana celulares, drogas, equipamentos eletrônicos e até estimulantes sexuais. 6 mulheres e um homem foram presos em flagrante. Todos os visitantes foram pegos durante revista feita pelo equipamento de escaneamento corporal Bodycam, com produtos escondidos nas partes íntimas. Entre as medidas administrativas adotadas pela SEAP estão a suspensão e ou cancelamento do cadastro de visitas. E um jovem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro Aleixo. O crime aconteceu na madrugada de sábado, como conta a repórter Amanda Morim. O jovem de 22 anos, identificado como Renan Pereira Abreu, teria saído de casa com um amigo em um carro modelo Gol. Segundo a família, os dois iriam se divertir em uma festa na Avenida André Araújo, aqui no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Esse amigo, que não teve o nome divulgado, durante o percurso, teria decidido buscar uma mulher aqui na rua Gabriel Gonçalves. No momento que eles chegaram aqui, esse amigo desceu do veículo e se direcionou até um beco. A polícia disse que nessa área há uma invasão, onde o tráfico de drogas predomina. O Renan ficou dentro do veículo aguardando o amigo. Foi nesse intervalo que os criminosos chegaram e em seguida dispararam os tiros. Testemunhas informaram que esse fato aconteceu por volta das 2 horas da madrugada de sábado. Esses suspeitos já estariam monitorando os passos da vítima. Em um momento oportuno, dispararam os tiros e fugiram. O amigo de Renan, no momento que retornou, junto com a mulher, já se deparou com o amigo morto dentro do veículo. Assustado, ele denunciou o caso para a Polícia Militar. O local foi isolado, o corpo foi removido e o amigo do Renan, junto com a mulher, foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para prestar esclarecimentos sobre o caso. A Polícia Militar ainda chegou a fazer uma varredura aqui nesta comunidade, mas até o momento os suspeitos não foram identificados. A DHS chegou a consultar ainda o nome do Renan no site do Tribunal de Justiça do Amazonas e por lá foi constatado que ele não tinha passagem pela polícia. O caso agora deve ser investigado pela especializada, que vai trabalhar na tentativa de identificar os autores dos disparos e também a motivação do crime. E um homem de 33 anos foi perseguido por criminosos e baleado após sair do velório de um sobrinho no Santo Antônio. O sobrinho da vítima também teria morrido de forma violenta, também durante um tiroteio no bairro São Raimundo. Baleado em plena luz do dia. Segundo as informações da polícia, Janderson Fernandes Ribeiro, de 33 anos, foi atingido com 6 tiros pela região dos braços e das pernas em um escadão próximo aqui da rua João Walter, do bairro Compensa. Segundo algumas testemunhas que preferiram não ser identificadas, Janderson teria ido a um velório de um sobrinho que foi morto durante um tiroteio no bairro São Raimundo. Só que essas testemunhas falaram que após o velório, Janderson foi perseguido por um homem em uma motocicleta modelo Facto. E supostamente esse indivíduo seria aí o autor desses disparos, né? Até o momento nada foi confirmado, mas as principais suspeitas da polícia é que essa tentativa de homicídio tenha relação com a morte do sobrinho de Janderson. Esse cidadão foi perseguido e quem informa é a própria esposa que estava com ele. E no momento oportuno aí o criminoso observou a oportunidade e efetuou os disparos contra o mesmo, né? Não vindo a óbito no local. Janderson ficou gravemente ferido e chegou a dar entrada no Hospital Joventina Dias. Mas após alguns minutos precisou ser transferido para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto para realizar uma cirurgia de emergência. A ambulância precisou ser escoltada pelos policiais. Vale ressaltar que a viatura da 8ª SICOM, né, em apoio à ambulância, fez o deslocamento
até o 28 de agosto, porque, enfim, os funcionários ficaram com receio de repente, ser interceptados no meio do caminho para que os criminosos pudessem aí terminar o serviço. Até o momento não se sabe o motivo do crime, nem quem seria esse homem misterioso da motocicleta. A equipe dos PMs ainda tentou conversar com os moradores próximos onde teria ocorrido o crime, mas ninguém se manifestou para falar sobre o caso. E o motivo? Medo, pois há grandes suspeitas que o ocorrido tenha ligação com facções criminosas. Possivelmente uma disputa aí por tráfico de droga ou relacionada a alguma facção criminosa, então a população às vezes acaba não querendo se envolver. Mas aí você pode estar entrando, qualquer informação, pelo linha direta aí que prontamente nós iremos atendê-los. E o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária vão adotar um sistema de videoconferência para agilizar os processos criminais e reduzir custos. A adoção da nova ferramenta vai agilizar o andamento dos processos, além de ampliar a segurança de todos os agentes envolvidos e reduzir custos, como o transporte dos detentos até o fórum. Imagina que nós temos inúmeros, quase mais de 600 presos de justiça que são do interior do estado, estão cumprindo pena em Manaus. Imagina quanto custaria pegar um preso daqui, junto com a segurança, né, para poder deslocar no avião até aquela comarca e depois voltar, porque ele não pode ficar lá, que às vezes é um preso perigoso, é alguém que está sendo ameaçado. Então o custo disso é altíssimo. Com isso, nós vamos poder concluir esse processo de presos provisórios, que nós temos um número elevadíssimo de presos provisórios, que a gente não consegue realizar por falta também de recursos, porque é muito caro esse deslocamento. Então, a audiência por videoconferência, ela vai resolver esse problema. A audiência por videoconferência acontece da seguinte forma: de um lado, o preso sendo monitorado por agentes carcerários. Do outro, o juiz, o promotor e o advogado, que pode ser particular ou um defensor público, além de testemunha. Nessa primeira fase de implantação do novo sistema, serão julgados processos de réus presos no Centro de Detenção Provisória masculino que já respondem por processos na terceira vara criminal especializada em uso e tráfico de entorpecentes. Mas a ideia é expandir para outros presídios. Além do CDPM-2, o novo sistema deve iniciar no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e no presídio do Puraquequara. Uma sala em cada. A partir da licitação, nós teremos seis ambientes em cada unidade prisional. Com a nova ferramenta, a gente vai atingir todos os detentos da capital, Manaus. Então, a gente tem em torno de 5.700. Todos eles serão atendidos por esse processo. Com a nova ferramenta, Estado e o Judiciário vão economizar mais de 7 milhões de reais por ano. Então, isso é inerente a funcionários, gasolina, veículos locados. Então, tudo isso a gente vai deixar de estar investindo nesse cenário para investir nesse outro projeto. E uma criança de 6 anos morreu atropelada por uma van no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Segundo testemunhas, o menino brincava na rua da casa dele quando foi atingido pelo veículo. Davi Lucas Gomes tinha 6 anos de idade, era morador aqui do bairro Colônia Terra Nova e, segundo testemunhas, esse menino era acostumado a brincar aqui na rua da casa onde morava nos fins de tarde, juntamente com os colegas. Por volta mais ou menos das 4h30 da tarde, uma van em alta velocidade de cor branca subiu a ladeira e acabou atingindo o menino. O SAMU chegou a vir aqui ao local, mas constatou apenas o óbito. Os familiares dessa vítima choram agora ali na calçada. A perda do ente querido, estão bem ao lado do corpo dessa criança. De acordo com testemunhas, o condutor dessa van não parou para prestar socorro, saiu aqui da rua em alta velocidade, pegou a avenida principal sem deixar nenhum tipo de pistas. As testemunhas que acompanharam esse acidente, esse atropelamento, não conseguiram anotar a placa, mas de acordo com as pessoas que moram aqui na área, todos os dias, no mesmo horário, esse condutor passa por aqui.
as imagens das câmeras de vigilância aqui do local, tem uma aqui no começo e outra logo no final da via, devem auxiliar aí no trabalho da Polícia Civil para investigar esse caso. De acordo com os moradores também aqui da comunidade, eles entraram em contato várias vezes há cerca de 5 anos para que fossem construídas lombadas aqui em toda a extensão da via. Fizeram até abaixo-assinado, mas até o momento não obtiveram nenhum tipo de resposta, justamente porque todos os condutores que passam por aqui sobem a ladeira em alta velocidade. Foi entrado em contato com os órgãos, com a Manaus Trans, e foi gerada uma ordem de serviço de número 088 de 2019. E até agora não fizeram nada. Foi dada essa ordem de serviço foi no dia 10 de abril. Para que fossem construídas lombadas aqui. Fosse colocado faixa de pedestre, sinalização, redutor de velocidade, e até agora ninguém não viu nada. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde, mas até às 7h30 da noite, nenhuma equipe da perícia técnica e nem do IML chegaram aqui no local para fazer os primeiros procedimentos e posteriormente a retirada do corpo desse menino aqui do bairro Colônia Terra Nova. A gente não sabe qual o motivo dessa demora, se foi a alta demanda do dia ou alguma outra justificativa. Mas imagina só a dor dessa família, né? Que teve esse acidente, aconteceu à tarde, somente à noite que foi aparecer uma perícia para retirar. E quando há um acidente como esse, a família simplesmente não pode recolher o corpo por conta própria, porque a perícia precisa fazer a investigação e se alguém retirar o corpo, pode atrapalhar nesse processo de culpabilidade dos responsáveis pelo acidente. E agora é bem provável que essa ladeira, essa rua possa ter uma sinalização adequada, redutores de velocidade, as lombadas, como já havia sido solicitado. Porque, infelizmente, é preciso acontecer uma tragédia para que as atitudes que poderiam ser preventivas aconteçam, né? Infelizmente, esse garoto, a vida dele não vai voltar, por mais que se coloque lombadas, faixas de pedestre ou qualquer outro tipo de coisa que seja feito. E era uma reivindicação que a comunidade, os moradores já haviam feito, né? Já tinham procurado o Manaus Trans para que providenciasse. Foi dada uma ordem de serviço que não foi executada. E agora, infelizmente, a gente tem que noticiar esse caso e lamenta muito a morte dessa criancinha e se solidariza com a família. E a UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, vai abrir uma sindicância para apurar uma festa de calouros regada a bebidas e atos obscenos dentro da universidade. O Fred Rocha está ao vivo e tem detalhes desse assunto para a gente. Olá, Fred, essa festa teria acontecido nesse último sábado e gerou bastante repercussão na internet, algumas pessoas favoráveis, outras contras. O fato é que aconteceu dentro da UEA, né? Dentro da Universidade Estadual do Amazonas, foram os calouros dos cursos da área de saúde que participaram dessa festa realizada nesse último fim de semana, inclusive com o consentimento da UEA, já que permitiu essa festa desses calouros. No entanto, essa diversão foi exagerada desses estudantes, pelo menos é isso que nós podemos perceber conforme as imagens que foram divulgadas, imagens que foram registradas aparentemente com os aparelhos celulares dessa festa. Mostram quando as mesas que parecem ser dos professores foram colocadas no pátio lá da universidade, os alunos sobem nessa mesa e dançam muito ao som de funk. O problema não está aí, e sim nos atos obscenos que muitos acabam fazendo. Também há a suspeita de que eles tenham ingerido bebida alcoólica dentro das dependências da Universidade Estadual do Amazonas. Além disso, também está sendo apurado se eles consumiram algum tipo de entorpecente dentro da Universidade Estadual do Amazonas. Essas imagens chegaram até o reitor da UEA, Clenaldo Costa, e por isso ele determinou a abertura dessa sindicância para apurar o que de fato aconteceu, para apurar esses fatos. A princípio, o próprio reitor proibiu qualquer evento que não esteja relacionado às atividades acadêmicas. Adriane. O fato ganha essa repercussão, né? Porque ainda que muitas dessas coisas que aconteceu aí nessa festa sejam corriqueiras em eventos, que não pode acontecer dentro de uma universidade, né? De um ambiente público de ensino.
pelo menos não deveriam ter acontecido, e por isso agora a UEA se posicionou e diz que vai investigar. Já aconteceram casos assim que chamaram bastante atenção, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, que desde então proibiu qualquer tipo de realização de eventos, os calouros, até os próprios trotes não podem ser feitos na dependência da Universidade Federal, né? E agora a UEA deve tomar algumas providências relacionadas a isso. A gente borrou as imagens e não mostrou todas, porque algumas imagens são fortes demais para serem mostradas na televisão, principalmente nesse horário, e borramos porque também não dá para identificar quem é menor de idade ou quem não é. Então, por conta disso, a gente acabou optando por não mostrar todas as imagens e com a clareza e identificação das pessoas que estavam por lá. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E olha só, vai ser inaugurado nessa segunda-feira mais um centro para prevenção e diagnóstico do vírus HIV e outras doenças. Além de testagem, o local vai também oferecer de forma anônima o serviço de aconselhamento aos pacientes. A repórter Tamires Clé está ao vivo e vai trazer informações para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Como é que vai funcionar esse serviço, hein? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, é um serviço bem simples que já é oferecido, inclusive em outros 2 locais. Esse já é o 3º centro de testagem e aconselhamento. Basta, na verdade, que alguém que tenha passado por alguma situação, que tenha ficado preocupado, ache realmente que foi infectado pelo vírus do HIV, alguém que é exposto constantemente, que procure lá o centro. Esse novo centro fica ali na Getúlio Vargas, né, no centro, na Policlínica Gilberto Mestrinho. Vai funcionar ao longo de todo o dia, né, das 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã. Você pode chegar lá e dizer, olha, eu preciso fazer o teste do HIV. E pronto, você já vai passar por todo o teste. Lá também tem uma equipe multiprofissional que vai estar preparada para receber essas pessoas e vai aconselhar, né, vai entender o que está acontecendo, vai tentar encaminhar essa pessoa para qualquer tipo de programa que possa ajudar, porque, por exemplo, tem a PrEP, você já ouviu falar, quem está em casa já ouviu falar da PrEP? É um programa, né, que você entra e você é normalmente voltado, na verdade, para as pessoas que estão num grupo considerado de risco. Você recebe uma medicação por mês, dependendo do quadro, enfim, para que você não entre em contato com o vírus se você ficar exposto a uma situação como essa. Então, pessoas como profissionais do sexo, pessoas que têm um casal soro diferente, ou seja, que o marido, por exemplo, é soro positivo, a mulher não, então a esposa dele acaba entrando nesse programa, vai receber ali uma pílula. Então, tudo isso é uma possibilidade. E, claro, lá que você vai ter o diagnóstico antecipado o mais rápido possível para que você possa começar também o tratamento. O tratamento também é disponibilizado na rede estadual, na rede pública de saúde. Você vai receber esse tratamento de forma gratuita e simples, né, para que você possa se tratar realmente e conseguir conviver de uma maneira mais tranquila com o vírus do HIV. Como eu disse, tem outros 2 centros também que fazem esse trabalho já. Um funciona ali no Dom Pedro, né, na Fundação de Medicina Tropical. Tem um outro que funciona na Fundação Alfredo da Mata, ali na Cachoeirinha. Funciona o tempo normal de funcionamento, né, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você pode ir lá qualquer momento desse, quando se sentir realmente que precisa conversar com alguém. Lá também tem profissionais para isso. Hoje tem o início da campanha, né? Então, a partir das 9 horas da manhã vai ter uma programação especial lá no centro, na Policlínica Gilberto Mestrinho. Vai ser disponibilizado também camisinhas, testes rápidos de sífilis e hepatite, além também, claro, do teste de HIV. E no interior também vai ter uma série de atividades para essa semana. Alguns preservativos também vão ser distribuídos, vão ser mais de 16 mil só aqui na capital. Vão ser distribuídos folders, tudo isso para tentar fazer com que o Amazonas tente diminuir um pouco esses índices, porque o Amazonas sempre acaba figurando entre os 3 primeiros estados com maior número de casos diagnosticados por ano. Esse ano a gente ficou em 2º lugar, então são dados preocupantes, é preciso realmente haver políticas públicas e essa é uma delas, o 3º centro de testagem e aconselhamento sendo montado aqui na capital. Adriane. Certo, Tamires, muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco.
Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e volta já já. Vamos mostrar a festa do Manaus, que se consagrou tricampeão do Campeonato Amazonense de Futebol. Tem ainda o Festival de Ópera, que já começou. O Teatro Amazonas ficou lotado nesse fim de semana e tem programação até o fim do mês de maio. E para você que está fora do mercado de trabalho, daqui a pouquinho a gente traz dicas. Afinal de contas, tem vagas no Cine para hoje. É um instante só. Eu volto já já.